tema é bem legal. Deixa eu ver o que a minha equipe aqui já me mandou. Gente, eu tenho uma equipe maravilhosa, maravilhosa. Eles são dois, assim, queridos, são meus anjos da guarda. Estão sempre me ajudando a lembrar do que eu tenho que organizar aqui na minha rotina. Eles já me mandaram. Pera aí que eu só preciso olhar aqui. Ah, sim, isso mesmo. Ó, o nosso... Ah, falando da equipe, a equipe tá aqui. Oi, Nicole, boa noite. Que bom que você tá aqui. Acabei de falar que vocês me ajudam muito. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre a gestão do pensamento, né, gente? A gestão do pensamento é uma coisa que quando você fala, nossa, Tícia, o que é gestão do pensamento? É assim, pessoal. Eu resolvi colocar esse tema porque ele é muito interessante. A maioria das pessoas, principalmente os alunos, eles gostam quando eu falo desse tema. Eu gravei, aliás, um áudio essa semana para uma aluna que ela falou assim, nossa, eu tô ouvindo pela terceira vez, porque você explica, eu entendo como que a dinâmica da personalidade funciona. Aí eu falei assim, por que não explicar, né? Quando a gente fala de habilidades pra gente ter sucesso, é muito importante você entender, depois que a gente falou sobre criatividade, inteligência emocional, você conseguir engajar uma equipe. Agora a gente começa a fazer uma caminhada mais para dentro, né? Ainda mais. Por quê? Na GrafoWeek, que começa segunda-feira, a gente vai mais ainda para dentro. Porque na GrafoWeek a gente vai olhar o teu propósito. Então agora assim, sabe? A gente tava, como assim, indo para uma montanhinha. Aí na montanha a gente já viu que tem uma árvore, tem uma casa, parará. Agora você vai começar a fazer um mergulho um pouco mais interno, tá? E aí é importante você entender questões sobre a sua personalidade. Quando a gente fala de personalidade, o que é preciso entender? A construção dela começa quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho. E aí, gente, quando a gente tá lá, que a gente nem imagina o que vai acontecer quando a gente ficar adulto, a gente começa a assimilar o quê? O que tá ao nosso redor, né? A gente tem uma emoção, por exemplo, uma criança, quando ela tá com raiva, ou quando ela tem essa emoção forte, né? A criança tem emoção. Por que é emoção? Porque assim, emoção é uma coisa, sentimento é outra. Por quê? Eu vou explicar. A emoção, ela vem. Você já viu a criança com raiva? Ela tá com raiva, ela chuta as coisas, ela risca as coisas, ela grita, né? Aí, a gente fez isso quando a gente era criança. O que nossos pais fizeram? Não pode gritar, não pode falar alto, tem que ser educadinho. Tá tudo certo, porque eles estavam nos educando. Só que acontece, a gente, com essa emoção, ela precisa ser modulada, a gente transforma ela em sentimentos, tá? O sentimento, ele vem como o passo número 2, tá? Então, por exemplo, a emoção da raiva, ela pode se tornar lá na frente uma rebeldia, ela pode se tornar uma frustração, e aí lá na frente você tá sentindo frustrado, você tá sentindo irritado, você não tá sentindo mais aquela raiva, e não é mais aquele momento, mas ele disparou a sua emoção, disparou uma série de sentimentos. O nosso cérebro pega aquilo e fica repetindo, igual um filminho. Literalmente igual um filminho. Um filminho parecido, sessão da tarde, sabe a musiquinha do Fantástico, que todo mundo fala assim, ai, não posso ver aquela musiquinha do Fantástico, que eu já começo a passar mal, porque já começar segunda-feira, e não sei o que, não sei o que. Então, é a mesma coisa. Nosso cérebro, ele vê alguma coisa acontecendo muito similar ao que ele já viu. Aí já começa a despertar em você o que é um monte de sentimento. Não é mais a emoção do momento, tá? Então, vou te dar um exemplo meu, que aconteceu comigo, tá? Começo da minha carreira, que eu acho que é bom falar disso, porque, assim, vocês veem que todo mundo passa por perrengue. Eu também, e continuo passando, tá? Não é que eu passei e não passo mais, não, eu continuo passando. Mas vamos falar no começo da minha carreira. Primeiro, quando eu comecei na grafologia, eu tinha muita vergonha de falar assim, como eu tô falando com vocês agora. Quem me olha aqui fala, nossa, é fácil pra Letícia. Não é tão fácil assim, não. É uma habilidade que eu fui desenvolvendo no decorrer da minha carreira, porque eu quis. Então eu fui, imagina, eu quero fazer uma corrida para São Silvestre, então eu tenho que treinar, eu tenho que querer fazer aquilo. E isso exige o quê? Esforço, certo? Então, o que acontece? No começo, era difícil isso pra mim. Aí chegou um dia que uma pessoa... E por que era difícil? Porque na minha história familiar, a minha comunicação, como eu poderia explicar os meus sentimentos, não era tão fácil assim, né? Porque, na verdade, né, pessoal, se você olhar bem, outro dia eu tava conversando com a Lê sobre isso. Quando a gente olha mais para trás, tá? Olha para os seus avós. Vem comigo nessa linha de raciocínio para você entender. Olha os seus avós. Os nossos avós,
eles, em geral, são imigrantes ou bisavô. Eles tinham que trabalhar para comer, gente. Os nossos avós, eles não eram como a gente hoje. Hoje, os jovens escolhem o que querem trabalhar. Hoje, a gente tem uma outra pegada. Na época dos antigos, era assim, eu tenho filho, tenho que trabalhar e botar comida na boca deles. Então, o que acontece? Você acha que dá tempo de um pai com 10 filhos e um monte de gente em casa, uma mãe, né? Ver o que um tá chorando e o outro tá não sei o que. Não dá tempo. Eles estavam preocupados em colocar a comida dentro de casa, em cuidar de todo mundo e vamos que vamos. Era assim, né? A vida antes era muito mais sofrida. Hoje em dia, com um toquinho no celular, você resolve tudo. Antigamente, nem geladeira tinha. Não sei se vocês veem filmes antigos, eu gosto muito do Outlander, eu sou fanática pelo Outlander. E o Outlander mostra lá, as mulheres, elas tinham que colocar as comidas em lugar que eram animais já que era uma gordura animal para manter aquela coisa. Elas tinham que plantar para comer. Gente, como que um pai, uma mãe vai dar tempo a ouvir a dor, a emoção de um filho? Não dá, é outra era, outra época. Tá? Só que o que acontece? A gente vai passando o tempo e aí falta fazer alguns pequenos ajustes. E aí o ajuste da humanidade em si. Então não adianta a gente querer que hoje as pessoas sejam como antigamente, nem antigamente como hoje. Precisamos ter uma visão clara sobre isso. Todas essas emoções lá de trás. Então hoje você vê, por exemplo, você pode ter um avô ou um pai que é meio fechado, que não fala muito sobre sentimentos e que não toca muito, é muito seco. Aí você fala assim, ai, meu avô, meu pai é seco, uma pessoa super seca. Claro, ele não viveu a história que você vive hoje, onde as pessoas podem se expressar mais, onde as pessoas têm mais tempo, é outra vida. Antes era tudo muito mais difícil, não tinha nem luz, como a gente hoje aperta um botãozinho e acende. Então toda essa história da humanidade foi criando as chances que a gente tem para evoluir um pouquinho mais rápido. E nessa era que a gente tá, o que acontece? A gente tem o pilar das emoções, que são iniciais, que vem lá do nosso cérebro infantil. E aí, se você lá atrás não teve uma experiência boa em relação a esse cérebro, o que vai acontecer? Você vai repetir agora, tá? Então, vou contar para você o meu caso. O que aconteceu? Eu fui chamada para fazer uma palestra lá no México. Foi a primeira vez. E, na verdade, a primeira vez... Elvis, boa noite. Saudações de São José do Rio Preto. Saudações, Elvis. George também tá aqui. Boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Legal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Feliz mesmo, coraçãozinho pra vocês. Mas voltando à nossa história. Falando em coraçãozinho, coloca aqui que eu vi um coraçãozinho subindo. Coraçãozinho pra mim que eu gosto. Ajuda bastante. E esse aviãozinho também, se você lembrar alguém que gosta desse assunto, manda pra pessoa, tá bom? Continuando. Aí, eu fui convidada para ir pra Argentina para fazer uma palestra de grafologia. E aí, eu tinha uma sensação de que as pessoas vão pensar de mim. E se eu falar alguma coisa errada? Mas, gente, eu tava vivendo uma dimensão no meu pensamento que não era a verdade. Por quê? Eu tava pensando lá, meu cérebro tava tentando me defender, porque lá atrás, quando eu era criança, eu tinha uma experiência na minha mente sobre esse assunto. E aí eu pensava isso. E aí quando você tem esse sentimento de insegurança, esse sentimento de que alguma coisa vai acontecer comigo, esse sentimento de eu vou passar vergonha, o que acontece com você? Atenção, adivinha, você trava. Aí você vira e fala assim, eu não vou no lugar, porque como que eu vou fazer? E ainda tinha que chegar lá e falar espanhol. Eu sei falar espanhol, mas você, a primeira vez, já ter que falar um outro idioma que não é nem o seu, que eu não falo todo dia. Eu falo, mas não falo todo dia como a gente fala português. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu pensei muitas vezes em não ir. Eu fiz até um treinamento, fui no treinamento, perguntei pro professor, falei, pelo amor de Deus, me libera umas crenças positivas, facilitadora, que eu tenho que conseguir sair dessa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber exatamente isso que eu tô explicando para vocês, que é parte desse estudo e do método Radhaik. Existe o nosso pilar, que se chama emoção. A emoção dá origem a um sentimento, que é o sentimento de fracasso ou sentimento de insegurança. E esse sentimento tem, junto no mesmo lugar, um pensamento sobre uma coisa. Não sei, deu pra pegar essa? Vocês conseguiram pegar? Me escreve aqui embaixo se deu pra pegar. Então vem, número 1, emoção.
Número 2, o sentimento, que é a decorrência da tua emoção, o seu sentimento de insegurança, seu sentimento de injustiça, seu sentimento de traição. A emoção é medo, tristeza, raiva e alegria, tá? São emoções básicas que todo ser humano tem. Dessas emoções, elas geram sentimentos. Esses sentimentos que a gente tem, eles estão no mesmo lugar, tá? Na tua competência racional, na tua mente racional dos pensamentos. Os pensamentos têm quem lá dentro? Memória, julgamento, que é o que acontecia comigo. Aí eu ficava assim, pensando, aí eu tenho o sentimento de, e agora, o que pode acontecer comigo? Aí vem o pensamento falando, puxa, mas como vai ser? O que eles vão falar de mim? Aí começa a ficar uma coisa louca. Então, se você não sabe cuidar destes espaços que eu tô falando aqui, você vai misturar tudo, sua vida vai ficar caótica. Aí você junta nessa treta toda aqui, o quê? O teu DNA. Aí se você já tem na tua família pessoas que têm crenças limitantes de dinheiro, ou crenças limitantes de que não vai dar certo, não vai conseguir, comigo é sempre assim. Se você tem isso, aí o que acontece? Isso vai te influenciar cada vez mais. Ou não, porque existem pessoas que têm essa história na família, mas ela ficou com tanta raiva, ela quer fazer o contrário. Ela fala, Deus me livre que eu não quero ser assim. Não quero ser como alguém da minha família, um pai, uma mãe. E também tem isso daí. Mas, na maioria das vezes, a gente acaba repetindo aquele sistema da família. O sistema familiar, ele acaba se repetindo. E, gente, na escrita, a gente tem como acessar essas informações. Por quê? Na escrita, a gente acompanha as funções da mente da pessoa. O que são funções? O pensar é uma função. O sentir é outra função que eu te falei. São funções psicológicas. Pensar, sentir, o perceber e o intuir. Essas duas eu vou deixar para uma outra vez. Porque senão essa live vai ficar uma aula de 5 horas, tá? Então vamos só ficar no pensar e no sentir. Pensar e sentir são funções racionais que estão dentro no mesmo lugar. Então, se você não souber gerenciar isso, vai acontecer situações ruins. E eu quero saber de quem tá aqui na live, me conta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Se você já travou por causa de um sentimento que nem era verdadeiro. Enquanto eu conto pra você o que aconteceu no final dessa história, eu quero que você me diz aqui, me escreve. Eu quero ver quem vai me escrever a melhor história aqui, que eu vou ver se eu olho a tua assinatura, que eu sei que vocês gostam que eu olhe a assinatura de vocês. Daí você me manda um print da sua assinatura, eu faço uma análisezinha nos stories e mando pra você. Quero ver a melhor história que você contar aqui pra mim, eu vou ver a tua assinatura, beleza? Escreve, gente. Vamos trocar ideia aqui, tá bom? Mas eu vou te contar o que aconteceu. Aí, lá na Argentina, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu pensei é assim, ai meu Deus do céu, né? Como que eu vou dormir com a pessoa no meu quarto? Detalhe que eu tava pensando até nisso, gente. Olha como que eu fico pensando. Como que eu vou dormir com uma pessoa que não me conhece? Eu pensava, era uma mulher, né? Lógico, óbvio. Aí eu falei, gente do céu. Aí quando eu cheguei, pra minha surpresa, né? Aí veio o organizador do evento e falou assim, você vai ficar no quarto com a grafóloga tal. Quando eu vi, era uma grafóloga que eu super curti as coisas dela, do YouTube não, do Facebook. Ela punha várias coisas incríveis e eu falei, não acredito que eu vou ficar no mesmo quarto com essa mulher. Aí eu falei, gente do céu, o que eu vou conversar com ela? Porque eu só curtia e eu achava ela incrível, mas eu nunca falei. Eu fiquei muito sem graça, assim, fiquei com vergonha. Eu falei, como é que eu vou dormir? Eu tava quase tendo um treco aquele dia. Ó, tô vendo que vocês estão falando que já travou, tá? Mas conta a história aqui pra mim. E aí eu peguei e fui pro quarto, né? E aí assim, rezando pra ela não chegar logo, porque eu queria ter um tempo pra eu pensar, Olha só como que tava tudo bagunçado na minha cabeça. Eu tava com o meu sentimento de insegurança gritando lá em cima, pensando no que ela ia pensar e julgando como ela ia me ver. Tipo, gente, olha que louca, porque eu nem conhecia a mulher, ela não me conhecia, eu já tava pensando nas piores situações do planeta. E ao mesmo tempo, eu pegava e falava assim, não, imagina, vai dar tudo certo. E eu queria me convencer. Então, olha a briga louca. O meu pensamento querendo contar uma mentirinha pra mim que ia ficar tudo bem, pra eu não ficar nervosa.
E beleza, eu falei assim, pronto, gente, agora eu vou. Já, aquelas assim, né? Deixa eu ir no banheiro antes, porque eu preciso ir no banheiro. Como que eu vou no banheiro? Se eu faço um pum na frente da mulher, eu pensava, gente do céu, como vai ser minha vida? Ai, até parece que ninguém, né, faz umas coisas dessas. Aí eu pensava até isso. E se eu roncar à noite? Ai, gente, ó, coisa de louco. Mas a gente pensa isso. Aí eu peguei, né, fui fazer minhas coisas. Quando eu desci, quando eu cheguei na recepção do hotel, ela chegou. Aí ela chegou contando que ela tava morando na República Dominicana, que ela tinha feito um trabalho lindíssimo lá com as crianças, com desenhos infantis, e que as crianças da República Dominicana, e que ela tinha recebido o reconhecimento do presidente da República, e que ela tava com um grupo lá, e gente, quanto mais eu ouvia ela falar, eu pensava assim, gente, ela vai ficar no meu quarto. E eu sozinha, não tinha nenhum brasileiro ali comigo pra eu desabafar esse momento, né? E eu só com eu e eu mesma, né? Pensando, meu Deus do céu, que demais, ela vai ficar lá no meu quarto. Aí eu, gente, vai dar certo, eu vou conseguir. Ó, tô vendo vocês começarem a escrever. Escreve pra mim que eu já vou ler, que eu vou terminar essa história aqui. Aí eu peguei e falei, não, vai dar tudo bem. Ela vira e fala assim, em espanhol, quem vai ficar comigo no quarto? Aí eu assim, eu, né? Oi, tudo bem? Aí ela assim, muito gusto de conhecer-te, parará. E começou a conversar. Eu já te vi no Instagram, no YouTube, oh meu Deus, no Facebook, isso. Aí eu falei pra ela, eu sou uma admiradora do seu trabalho, eu curto pra caramba o que você coloca lá. E ela, muito obrigada. Aí eu peguei e comecei a me soltar, eu fui respirando, né? Fui usando as coisas que eu sabia, as técnicas que eu já tenho. Fui usando a respiração e fui soltando ao que porque eu tava com aquele sentimento muito forte de insegurança, eu tava até tremendo. Aí eu falei, isso aqui vai passar, isso aqui vai dar certo, calma. E fui soltando, soltando. Aí eu comecei a me acalmar. Aí eu sei que, beleza, a gente foi lá pro quarto, aí começou a bater um papo. E ela começou a contar um monte de piada pra mim. E resumo da ópera, a gente deu muita risada. Nós ficamos amigas. Depois ela contou vários causos da vida dela. A gente foi jantar junto. A gente foi magnífico, foi magnífico. E eu fiz grandes amigos lá na Argentina, no Mar del Plata. Toda vez que tem um evento lá, eu, quero nem saber, eu chego aqui no computadorzinho. A personalidade quer que você não sofre. Então, ela vai te colocar pra trás. Ela vai fazer com que você se sinta como se alguma coisa vai acontecer. É um esquema, um mecanismo de defesa que a gente tem para que isso não aconteça. E na escrita, a gente sabe. Eu sabia na minha escrita que eu tinha vários traços que eram de dificuldade de relação, de expressar o que eu pensava. Então, o que eu fazia? Eu falava mais devagar. Eu falava, você tem que falar devagar. Porque se eu falar devagar, eu consigo pensar, eu consigo lidar com o que eu tô sentindo e vai dar certo. E vou conseguir. E aí eu falava mais devagar. Porque se eu começasse a falar muito rápido, eu não conseguia expressar tudo o que eu queria e ao mesmo tempo eu me sentia cada vez pior, né? Tem gente que tem uns sentimentos de superioridade que eu acho que até é bom, sabe? A pessoa, ela se sente muito boa, muito capaz e tem outras pessoas que nem tanto. No meu caso, eu tenho um pouco mais assim, eu não. Eu sempre acho que, tipo, será que vai dar? Eu fico com um pouco de vergonha de me expressar, é normal. Mas eu já sei que eu sou assim. Não adianta eu querer fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser quem eu sou, me aceitar e me entender. E na escrita a gente vê tudo isso que acontece. E aí você começa a se descobrir, se gostar, se ver, né? Sem trabalhar a tua segurança, porque você vai vendo que pessoa você é, que dá certo. Então a sua autoestima começa a aumentar. Então veja, tudo isso através dos gestos ao escrever, a gente tem essas respostas. Não tem como você... É assim, você vai dar muito errado na vida se você tentar ser quem você não é. Essa é a verdade. Então, quanto mais perto você for do que você sente, e mais você falar assim, não é tipo doa quem doer, sabe? É a gente começar a colocar como a gente é como ser humano, sabe, assim, tipo, vulnerável, sabe? É exatamente isso, ó. Hoje eu tô aqui assim, o que vai acontecer? Não sei, tô inseguro, insegura. É assim a vida, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram, porque vocês vão gostar dessas histórias. A Martins Diana tá falando assim, a Diana Martins, né? Eu falei ao contrário. Após uma contrariedade no trabalho, minha perna esquerda ficou com dificuldade para andar por uma semana. Nossa, que babado esse! E assim, se você puder, me conta aqui pra gente como você saiu disso, o que aconteceu que você conseguiu sair.
Qual foi o final dessa contrariedade? E essa contrariedade foi com quem? Com o chefe? Ou com um colega de trabalho? Conta isso pra nós também. Aí ele está falando assim, ó, os primeiros trabalhos de seminário da faculdade foram muito difíceis. Eu acho, gente, que... eu tava vendo isso daí outro dia na internet, que um dos maiores medos das pessoas, sabe qual que é? Tem dois maiores, grandes medos das pessoas. O primeiro é dirigir, e o segundo é falar em público. Então a gente realmente, quando fica assim, eu tenho medo de ter vergonha de falar tal, fazer stories, e tá aqui, é normal, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, porque mexe com a nossa exposição, né? A gente fica, né, aflito, como é que vai ser, o que você vai falar, porque você tem que sair falando, aí você quer acertar as palavras, então no começo é bem ruim mesmo. Pra mim nunca é 100%, pra falar a verdade pra vocês. Tanto que vocês sabem que eu faço roteiro, né? Hoje eu não fiz roteiro, hoje a gente tá batendo um papo aqui e eu gosto muito de... gosto de perceber a vida. Hoje o dia foi muito corrido. Eu tive uma novo, teu cérebro já aprendeu o de hoje e o de amanhã. Então sempre vai ser muito bom. Por isso que a gente não mesmo lugar dos nossos pensamentos. Se a gente quer transformar a nossa vida e a gente quer lidar melhor com cada uma dessas etapas, a gente precisa fazer isso. Esse é o jeito certo de você conseguir alcançar e destravar a tua jornada, que foi assim que eu fiz. Inclusive, na minha assinatura, eu descobri que eu tinha traços de dificuldade de comunicação e que eu tinha traços do Mar del Plata, mandou um e-mail para mim e falou: Letícia, você pode vir no lugar para recebimento tá desse jeito. Outro caso que aconteceu também, uma época, aliás, eu gosto muito de silêncio. Silêncio é uma coisa que eu troquei agora. Melhorou, né? Acho que agora melhorou. Ó, o pessoal já tá falando aqui para mim no WhatsApp. Melhorou? Vocês estão me vendo bem agora? Tá dando certo? Eu acho que meu sinal melhorou agora. Vê se melhorou, gente. Dá um okzinho aí pra mim. Vocês estão me vendo? Aê, obrigada, Nick. Ó, meus anjos da guarda sempre presentes. Estão falando aqui, né? Lê, deu um problema. Obrigada. Beijo, obrigada, gente. Continuando a história. Onde que eu parei? Vocês ouviram até que parte? Só pra não ficar falando tudo de novo. Quem ouviu, me conta até onde que vocês ouviram, pra eu saber se vocês ouviram. Tá caindo toda hora. Obrigada, Jorge. Acho que vai melhorar porque eu tirei o Wi-Fi. Agora eu tô no celular. Acho que o Wi-Fi aqui tava péssimo. Agora sim, beleza. Eu vi que vocês estavam caindo toda hora. Aí eu falei, eu tô falando, mas não estão gostando, tô indo tudo embora. Até que parte que vocês ouviram? Não sei, eu falei aqui, então, um monte de tempo sozinha, será? Bom, vou contar esse bafão aí da história dos gritos. Não sei se vocês ouviram. Vou começar só desse restinho. Aí, o que acontece? Eu ficava brava por causa dos barulhos, eu queria dormir, o pessoal blá, 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 conversando. Aí eu fiquei brava pra caramba e saí gritando. Eu falei assim, vocês estão pensando o quê? Eu quero dormir, eu preciso do meu tempo, né? Eu quero descansar. E eu gritei, gente, feito louca. Ou seja, analisa o negócio comigo que eu tô explicando pra vocês. Eu tive um sentimento e o pensamento foi... eu tive um sentimento X e o pensamento foi: eles não me respeitam, eu quero dormir, essas pessoas não são aquela blá blá blá. Eu fiquei pensando tudo isso, e quanto mais eu pensava essas coisas, mais eu alimentava aquele sentimento de indignação, mais eu alimentava aquele sentimento de agora eu vou acabar com a raça deles. Sabe quando a gente pensa nisso? Então, era isso que estava aumentando dentro de mim. E depois que deu um estrago muito grande, né, que aconteceu todo esse caos, etc., eu comecei a chorar. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Aí eu fiquei me sentindo muito mal. E quando isso acontece, sabe o que eu faço? Eu deixo acontecer. Não faço nada, continuo chorando. Porque eu sei que eu vou chegar em algum lugar. Eu sei, por isso que eu tô falando, isso é gestão do teu pensamento e de todas as emoções. Eu sentei no chão, chorei, que não sei o quê, porque de novo. Aí eu comecei a ver que eu tava me sentindo uma criança, eu senti abandonada. E uma das feridas que a gente tem fortíssimas que aparecem na escrita são as feridas da infância. Nessa hora eu vi que eu tava me sentindo não atendida, não vista, abandonada. Nossa, quando me deu essa... só de eu falar isso, eu tô com vontade de chorar de novo, porque me deu me arrepiou inteira, sabe? Eu falei, olha só, de novo eu tô acessando essa mesma dor.
E aí eu comecei a chorar e falei, meu, deixa sangrar, velho, deixa sangrar. Aí eu chorei, chorei. E eu tenho uma técnica que eu vou contar, eu vou passar essa dica pra vocês. Dica não, que eu não gosto de falar dica, essa orientação. Ó, anota essa aí que é muito boa. Quando eu tô mal, tá? Quando dá uns BO desse tipo assim, desse nível, e eu preciso ter clareza do que tá rolando comigo, que eu tô muito louca, eu pego um caderno, eu tenho um caderno aqui em casa, ou não, tenho vários cadernos, mas eu tenho um caderno que é o caderno do desabafo. Esse caderno é top, ele é top de linha. Esse caderno não tem nenhuma pauta, ele é todo branco, é tipo um caderno de desenho. Ah, meu, aí eu pego, sim, isso mesmo, Jorge, a criança ferida. Aí eu pego esse caderno de 100 linhas e eu começo a escrever tudo que eu quero. Aí eu começo, pá, eu tô sentindo isso e foi uma droga. Eu não acredito, as pessoas, toda a minha indignação, tudo que eu tava sentindo, eu coloquei no papel. E eu chorava, chorava. E deixei, sabe assim, quando você fala, eu preciso até acabar? E eu fiz isso, demorou acho que umas 2 horas eu fiquei fazendo isso, até que eu senti que tinha esgotado. Aí depois que eu escrevi, que você também pode fazer isso, você escreve uma vez, aí você lê, tá? Lê o que você escreveu. Aí daqui a pouco você lê de novo. Lê na sua cabeça, não precisa ler em voz alta, você lê na sua mente. Você vai ver a situação por outros pontos de vista. E aí eu vi que, no fundo, essa minha raiva, esse meu acelerado que eu tava xingando todo mundo e brigando com as pessoas, era porque eu tava conectada com uma memória lá da minha infância de abandono, de dor, de não ter sido vista, né? E não tinha nada a ver com a história real. Claro que ninguém gosta de querer dormir, não conseguir, porque as pessoas não param de fazer festa na sua janela do quarto. Mas concorda que quando a gente exagera numa briga ou numa fala, tá muito fora do normal. Ou quando você fala, eu não vou pra tal lugar porque o fulano vai estar lá. Tipo, daí que o fulano vai estar lá. O fulano às vezes nem tá lembrando de você. E você tá lá comendo as unhas porque o fulano vai estar. Então, assim, sabe, a gente precisa saber gerir esse lugar. Principalmente em aspectos que a gente tem como, que é isso que eu tô falando. Na mente racional você tem o sentimento e o pensamento, tá no teu alcance, é consciente, você entende? É consciente. Agora, as outras funções, que é perceber e intuir, a gente já não tem, não é um negócio que você, ele é inconsciente, entende? Então, isso aparece na escrita também. Essas nossas funções inconscientes que aparecem, por exemplo, nos espaços entre as palavras, nos espaços entre as letras, quando você tem uma escrita com muito espaço, sabe, muito, que até fica uns buracos no meio, é uma pessoa muito intuitiva. E essa intuição da pessoa coloca ela numa outra esfera, mas a intuição não é uma habilidade, não é uma habilidade, ela não é uma condição que você tem de acessar a qualquer hora que você, agora eu vou acessar a minha intuição. A minha intuição vem aqui e me dê as respostas que eu preciso. Não existe isso. Você pode usar alguns artifícios para você entender o que o teu inconsciente está falando, como o rabisco, você vai entender seu inconsciente, como os sonhos, como os desenhos, você vai entender tudo sobre o seu inconsciente. A escrita, esses artifícios te ajudam a chegar no inconsciente. Mas você concorda que você está lá no meio do pavor, do caos, chorando, descabelando sua cabeça? Você acha que você vai conseguir, neste momento, fazer uma análise grafológica da tua letra para saber como você está? Lógico que não. Né? Se você não tiver alguém do teu lado para te ajudar, é difícil porque você tá no calor do negócio. Então, o que eu tô te passando aqui é um atalho, tá? Que você pode fazer. Lembrando que o pensamento e o sentimento moram na mesma caixinha. Então, se você perceber que você tá perdendo a linha com as coisas, tá impaciente demais, tá deprê, você tá com sentimento de tristeza, depressão, você fala, para e fala assim, a pergunta que não quer calar, o que está acontecendo com você agora ou o que aconteceu nos últimos dias ou semanas? Alguma coisa foi um estopim, teve um estopim. Em geral, esses estopins, quando eles vêm com, por exemplo, quando você tem dificuldade de falar, provavelmente você pode ter tido dor de garganta nessa semana, ou você pode ter alguma coisa física que desperta, porque o nosso corpo mental, o corpo físico, tá tudo junto. Tudo que a gente põe dentro da nossa casinha aqui, ó, ele desperta no organismo. Às vezes dor de barriga, né? Às vezes você, não sei porque agora deu caganeira, tô passando mal, não sei o quê. Porque alguma coisa te deixou muito insegura. Suas emoções estão lá em cima ou lá embaixo. Então,
A gente é um ser vivo, meu. É um ser vivo. É muito louco, mas a gente tá vivo. Parece que não, às vezes, mas tá. Às vezes eu desconfio, que eu vejo cada pessoa andando na rua que eu falo, não, deve não ter ninguém lá dentro, porque a pessoa não, parece que não tá ali, né? A pessoa já tá só o corpo andando, não tem mais ninguém lá dentro. Mas sim, a gente tá vivo. E aí quando as pessoas falam assim, Letícia, minha letra muda muito. É lógico que a sua letra muda muito, graças a Deus, né? Você tá respirando. Hoje você tá bem, amanhã não. Amanhã você tá ruim, mas daí na hora do almoço já passou. Você acordou meio estranho ou você acordou feliz. Percebe? Tudo isso é natural, porque a gente é feito dessa onda no mar. Por isso que na escrita, um traço não vai revelar quem você é. Um pingo do i, um corte do t, é muito pequeno. Pensa que tem todo esse monte de coisa acontecendo aqui, ok? Um monte de... é uma pilha de informações de uma vida. E quizá da tua geração lá de trás, dos seus avós, de coisas que você veio, que você, crenças limitantes, coisas que você acredita sobre dinheiro e coisas de prosperidade ou não, enfim, suas crenças sobre tudo na vida. Tudo isso está na escrita. E quando você vai gerir com o teu pensamento, você precisa saber muito sobre isso. Sobre o que é importante para você. E perceba o que você faz mais. Por exemplo, você é uma pessoa que está sempre trabalhando? Eu estou sempre trabalhando. Eu adoro trabalhar. Trabalhar, eu amo. Tá, mas eu tenho que ficar atenta, porque eu também preciso descansar. Eu preciso ter momentos de relaxamento. Eu estou gerindo os meus pensamentos. Eu tô percebendo que eu tô fazendo demais uma coisa e aí eu vejo que eu tenho que alterar. Eu vejo que eu tenho que dar uma aliviada na minha, né? Mas se eu não percebo isso, eu só fico fazendo demais o que eu gosto e aí deixo a vida passar. A Nick tá falando, fico feliz que a minha letra antiga mudou. Hoje, como você falou, sou mais prática e sei lidar melhor com os meus sentimentos. Adorei saber disso. É verdade, Nick, é isso mesmo. Ó, é legal você ter falado isso, por quê? Ó, como a coisa é forte, né? Eu nunca tinha sacado essa. Eu saquei essas aí durante as análises que você vai trabalhando com os clientes e com os alunos. Quando você tá emocional, você não consegue fazer as coisas, entende? Por isso que muitas das vezes as pessoas que têm que tomar decisões, elas isolam os sentimentos. E isso é uma atividade bastante, como que eu vou falar? Prática, porque bota as coisas no devido lugar e fala assim, agora tem que realizar, então não dá pra ficar sentindo, né? Imagina você tá lá, tem que socorrer uma pessoa que passou mal na rua, aí você fica, ai meu Deus, o que aconteceu com ela? Ai, socorro, e essa pessoa aqui no chão, e agora? Aí você tá lá chorando, lamentando, e a pessoa tá lá se estribuchando e você não tá fazendo nada. Então a ação, ela concorre com a emoção, a atividade, ela é concorrente com a emoção. Existe um tipo de personalidade, né? Que é o do tipo 4 do Enneagrama, por exemplo, que ele é um tipo extremamente emocional. E ele tem como uma função muito forte de conectar emoção. E aí tudo que mecanismo de defesa do tipo 4 é pegar a emoção e pôr para dentro. E aí ele é igual um aspirador emocional, suga tudo e joga para dentro. Então ele sente a dor do outro, ele se torre, não acredito que acontece. Ele pede um prato no restaurante para comer, olha o prato do outro e fala assim, ah, mas meu prato não tá igual o dele tá mais bonito que o meu. Então ele introjeta, isso se chama introjeção, ele começa a introjetar. O que acontece? Em geral, essas pessoas, elas vão ter dificuldade de realizar. São pessoas que são muito criativas, artistas, são incríveis, mas elas não realizam. Porque na nossa cabeça, é como se dentro da nossa mente tivesse um cavalo alado, um cavalo que manda bem, sabe, um cavalo corredor, assim, que bate várias metas. Esse cavalo, e tem um unicórnio. Só que toda vez que você vai no unicórnio, você vai para as nuvens. E aí lá nas nuvens você sonha, você é criativo, pensa. Só que se você não pegar e botar o pé na terra, pegar esse cavalo que é o de corrida e falar, agora vem aqui que eu vou pegar você pra gente realizar esse sonho, você não vai sair do lugar. É isso que vai acontecer. Você vai ver os outros realizando as coisas e vai falar, ah, mas eu tinha pensado nisso. Aquela pessoa é muito, infinitamente pior do que eu, nem sabe o que eu sei e tá fazendo sucesso. Tá, porque ela fez e você não. E é isso que eu quero te mostrar na Grafo-Wiki, que a gente vai ter dia 18, 20, 22, que chama Grafologia com Propósito. Você tem que entender os traços da tua escrita para saber o teu propósito. Deus não fez todo mundo igual.
Não tem uma escrita igual a outra. Então, todo mundo tem um papel nesse mundo. Se você nasceu, você tem um papel na sua família, no seu rol social, nos seus amigos. Você vai ter essas relações e oportunidade de você viver uma vida que você quer. Só que se você não sabe disso, sabe o que vai acontecer? A vida vai passando, passando, e você vai ver só mais do mesmo. Foi tudo isso que eu tô falando pra você, que durante esses meus anos, né, que eu venho estudando e aprimorando esse conhecimento, eu vim construindo. E aí que eu construí o método Radaic para que os alunos possam entender e também aplicar na própria vida. Porque que adianta você saber teoricamente e você não transformar a sua vida, né? Isso é importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Escreve aqui, gente. Se vocês querem fazer alguma pergunta, falar aqui. Vai ser um prazer responder vocês. Vocês já se inscreveram na GrafoWeek? O link tá lá na bio, tá? Vai ter material, vai ter PDF, vocês vão receber um caderno de exercícios para descobrir o seu propósito de vida. Olha que legal, a gente vai fazer um trabalho bem bonito a semana que vem, né? Já tá fazendo, mas dia 18, 20 e 22 vai ser um trabalho bem importante e eu faço isso com o maior carinho. A GrafoWeek é meu evento gratuito para ajudar você a se descobrir através da tua letra, os seus traços de personalidade, teu propósito, que é o que eu fiz para minha vida. E claro que ao final dessa semana vai abrir o meu curso. E aí, se você quiser dar um passo a mais e ser um grafólogo ou, né, ampliar o teu conhecimento, aí você entra. Se não, tudo bem, você assistiu 3 aulão comigo, 6 horas aí que a gente vai ter juntos, vai aprender pra caramba, né? E quem sabe numa próxima oportunidade você venha pro curso, enfim. Tudo isso é feito para que você possa crescer, tá? Eu sempre faço esse evento com o maior carinho. Eu amo fazer a GrafoWeek, de verdade. A Elis tá falando aqui, amei o bate-papo. Eu também, Elis, obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. A Elis tá sempre junto. É isso, gente. Amanhã, deixa eu ver o tema da nossa live de amanhã, porque é muito tema. Ô, Jorge, obrigada, viu? Eu gosto de ver você por aqui, eu fico sempre feliz. O Jorge, nós temos uma história, né, Jorge? Lá da HP, a gente trabalhava na mesma baia, assim, na mesma área, então sentava pertinho, se via, dava tchau. O Jorge era uma pessoa sensacional. Sempre gostei muito dele, muito atencioso. Era um grande colega de trabalho, né? Era bom. Sabe aquele colega que você fala, ai, Jorge? Ele é assim, gente boa pra caramba. Todos vocês que estão aqui são, né? Graças a Deus que os chatos foram tudo embora, porque eu não gosto, não. Deixa eu ver qual que é o tema da live, gente. Peraí, deixa eu olhar aqui o meu Instagram que tá aqui. Ah, vocês já viram, eu tenho um YouTube. Não sei se vocês já sabem, eu acabei de lembrar de falar isso. Cheio de vídeos muito legais pra vocês curtirem lá. Ó, a nossa live de sábado. O poder transformador da comunicação. Olha, descubra qual a sua fonte de poder. Amanhã, às 3 horas da tarde, é a nossa live falando desse tema, tá bom? Se você conseguir vir aqui, muito bem-vindo que eu vou receber vocês. Vou amar. Se tiver dúvida, manda aí já. Fala assim, amanhã eu vou perguntar isso aqui pra Letícia. Pode vir perguntar. Se você não conseguir vir, depois você assiste no gravado também. Mas eu vou gostar de te ver por aqui, tá bom, gente? Se você não inscreveu na GrafoWeek, vai lá, clica no link da bio e manda ver, porque eu vou te esperar e você vai curtir pra caramba. Vai ser um super conteúdo, tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez, um beijão no coração de vocês e aproveita, sextou, né? Hoje sextou. Vejo vocês amanhã. Beijo, até já, tchau, tchau.